Então, eu queria agradecer a doutora Raquel Bregman, professora titular e coordenadora da disciplina de nefrologia da UERJ, no Rio de Janeiro. É graduada em medicina em 1978 pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. Fizemos residência junto aqui na Escola Paulista de Medicina, depois pós-graduação, mestrado e doutorado pela Unifesp. Nós somos muito amigos desde o início, desde quando começamos junto como residente. E naquele tempo não tinha nem como não ser amigo, porque nós éramos em 4 no começo para dar conta de todos os plantões, as interconsultas. Um dos 4 desistiu no primeiro mês, nós ficamos em 3 para fazer toda a cobertura da nefrologia do hospital. E depois, em seguida, teve uma outra residente que desistiu, ficou só eu e a Raquel. Então, se alguma coisa nós tínhamos que ser, era muito, muito amigo mesmo, que era bem difícil. E depois o Adolfo, a Maria Almerinda, ajudaram na cobertura dos plantões, e nós fazíamos toda a interconsulta e mais assistência na nefrologia do hospital, e talvez fosse meio arriscado, né, Raquel, naquela época. Mas é um prazer muito grande contar com você aqui. A Raquel vai falar um tema difícil na nefrologia, que é a coisa, teoricamente, seria mais simples, que desde quando começou a fisiologia renal se fala da avaliação da função renal, e até hoje nós temos uma série de dúvidas, e a Raquel estuda isso desde a época que nós éramos residentes. Muito obrigado, Raquel. Ela vai falar sobre a avaliação da função renal. Bom, gente, já fui apresentada, conheço alguns de vocês, outros não. Para mim é uma grande satisfação poder estar participando disso, é uma sensação de participar de novo, né? Fazer parte da Unifesp, que, como todos sabem, ficou guardada dentro de mim assim com um carinho muito especial, e onde eu tenho amigos até hoje. E para mim é uma instituição que não tem como esquecer e não lembrar rotineiramente. Bom, a apresentação já foi feita. Eu queria começar lembrando a gente uma coisa que eu costumo dizer, que a nefrologia tem uma história reversa, porque, curiosamente, na nossa especialidade, nós começamos do mais complicado, que foi a hemodiálise, passamos para o transplante, e somente nos anos 2000, finalmente, nós tivemos uma diretriz, um conhecimento mais intenso, um guia formal de como avaliar, tratar e acompanhar a doença renal crônica que ocorre antes da necessidade de diálise e antes da necessidade do transplante. De tal maneira que nós temos pouco tempo de conhecimento dessas diretrizes e dessa abordagem para a doença renal crônica. Mas foi a partir dessa abordagem da doença renal crônica que nós voltamos a nos preocuparmos de forma intensa com os biomarcadores da avaliação da função renal. E quando a gente fala biomarcador, a gente está falando de uma medida objetiva de avaliação que indica um processo biológico normal, processo patogênico e de respostas farmacológicas às terapias. De tal maneira que, quando nós temos esses biomarcadores, nos facilitam muito avaliar um determinado órgão. E, no nosso caso, nós temos esses marcadores. Eu só quero lembrar que a doença renal crônica, ela é assintomática e progressiva. O volume urinário não é um marcador de doença renal crônica, pelo menos não deveria ser, porque ela é muito mais precoce do que quando a gente diminui o volume urinário, portanto, ela deve ser diagnosticada antes. E alterações no exame de urina 1 também não fazem diagnóstico de doença renal crônica. Portanto, nós sim precisamos de biomarcadores. E daí a gente volta para um tempo antigo, onde a gente falava da filtração glomerular como sendo necessária a presença de um marcador que fosse totalmente filtrado pelo glomérulo e que fosse excretado sem ser nem secretado, nem reabsorvido ao longo dos túbulos, para que, dessa forma, nós tivéssemos o marcador ideal da filtração glomerular. Todos nós lembramos que em todos os livros textos nós temos a inulina como sendo esse marcador,
Mas a verdade é que a inulina ela é muito pouco utilizada, especialmente na atualidade, inclusive ela não é disponível de maneira fácil, ela é de difícil utilização. Eu, inclusive, tive a experiência de usar a inulina em animal de experimentação, mas nunca em humanos. Mais recentemente, aqui não tem a lista completa de todos os marcadores, até porque nós não temos acesso a eles, mas, de uma maneira geral, mais recentemente, tem se utilizado o iotalamato e o iohexol, que são contrastes radiológicos considerados padrão ouro e que são utilizados em estudos clínicos. Entretanto, eles são caros, eles são exógenos, a gente precisa fazer uma administração endovenosa, e eles não estão disponíveis em todos os países. Mesmo países do primeiro mundo, nós não temos a disponibilidade e a expertise da utilização desses contrastes radiológicos como marcadores de filtração glomerular em todos os países. E, portanto, a gente retorna para a nossa velha creatinina, que nós todos já utilizamos há muitos anos. Entretanto, como foi mencionado um pouquinho aqui antes da gente iniciar essa apresentação, a creatinina pode ser utilizada, mas nós temos que conhecer detalhes a respeito da creatinina. A primeira coisa que eu mencionaria em relação à creatinina é qual seria a normalidade plasmática desse medidor. Eu sei que vários laboratórios, especialmente aqui no Rio, eu não sei com detalhes em São Paulo ou em outros estados do país, mas aqui no Rio, inúmeros laboratórios colocam a creatinina plasmática com uma faixa de normalidade acima de 1 miligrama por decilitro. Mas existe um consenso que não está escrito, mas que é mais ou menos o que a gente utiliza, que seria uma creatinina plasmática de 1 miligrama por decilitro. E eu vou voltar a isso daqui a pouco de novo, mostrando a importância de nós não utilizarmos uma creatinina plasmática elevada como valor de normalidade. A filtração glomerular estimada, ou seja, aquela que a gente utiliza uma equação para saber qual é a taxa de filtração glomerular do indivíduo, ou medida através do clearance de creatinina, tem sido dito, é um consenso na maioria dos países, que o normal varia de 90 a 120, ou pelo menos acima de 90 seria uma filtração glomerular normal. E abaixo de 60 a gente define doença renal crônica, como é de conhecimento comum. Hoje em dia, como nós também já mencionamos, não é mais necessário utilizar a urina de 24 horas na maior parte das vezes, porque nós podemos estimar a filtração glomerular. Portanto, nós temos, então, uma creatinina, que nós temos que conhecer vários aspectos relacionados à creatinina para podermos entender a função renal. E, além dela, nós temos a albuminúria e proteinúria, que são marcadores muito importantes da função renal. Nós vamos falar um pouquinho mais disso mais à frente. Uma grande vantagem atual também é que nós não necessitamos de urina de 24 horas para avaliar albuminúria ou proteinúria. E eu coloco esses dois marcadores aqui, porque, embora a albuminúria seja mais utilizada, especialmente nas diretrizes, nem todos os lugares dispõem de dosagem de albuminúria. Portanto, nós temos que lançar mão da proteinúria total. Os valores de normalidade para a albuminúria é de 30 miligramas por grama de creatinina, porque na amostra isolada, como é de conhecimento de vocês, eu vou mencionar mais à frente, é necessária a dosagem da albumina e da creatinina nessa amostra urinária. E para a proteinúria, existem alguns valores que nem todo, não é um consenso, digamos assim. De uma maneira geral, aceita-se que 150 seria um limite superior de normalidade de proteinúria na urina. Entretanto, existem alguns locais que consideram 200 e até mesmo 300 miligramas por grama de creatinina. Nós vamos voltar a isso um pouco mais à frente. Bem, voltando às diretrizes,
não resta dúvida de que a filtração glomerular estimada é um marcador da função renal, a filtração glomerular é o que mede a função renal, e é através desses valores que a gente tem a classificação da doença renal crônica, ou mesmo de normalidade da função renal, que seria o estágio 1 dentro dessa classificação. E a albuminúria é um marcador de prognóstico da progressão da doença renal, ou seja, quanto mais presença de albuminúria, pior o prognóstico para a evolução da doença renal crônica. E isso tem muita importância, como eu disse no início, em relação à doença renal crônica, quando se começou a dar mais atenção ou se ter mais conhecimento a partir das diretrizes. Porque quanto mais precoce o diagnóstico de doença renal crônica, o reconhecimento de uma disfunção renal, maior a possibilidade de se retardar a progressão dessa doença. E tudo que é feito em relação à doença renal crônica é baseado na taxa de filtração glomerular, até mesmo a avaliação da condição de um bom tratamento ou de um mau tratamento, ou de uma evolução rápida ou não tão rápida dessa doença renal, que também é avaliada através da perda anual da taxa de filtração glomerular, que é considerada adequada quando se perde até 5 ml por minuto por ano. Portanto, a taxa de filtração glomerular ela é muito importante quando a gente está falando de doença renal crônica, dentre outros assuntos. E, para isso, nós precisamos conhecer detalhes da creatinina. Como foi mencionado já anteriormente no nosso bate-papo, a creatinina ela é o marcador que nós temos disponível, todos nós usamos, seja no clearance de creatinina, seja na taxa de filtração glomerular estimada, mas nós precisamos conhecer quais são as características dessa substância. Então, a primeira coisa que nós sabemos, mas que nós temos que ter em mente, é que ela depende diretamente da quantidade da massa muscular. E nós podemos usar a creatinina para estimar a filtração glomerular e não utilizá-la isoladamente como um valor para determinar o grau de doença ou de comprometimento da filtração glomerular. Existem algumas fórmulas que foram determinadas ao longo do tempo, a primeira delas no final dos anos 90, que era do MDRD, como todo mundo deve lembrar, mas mais recentemente o que realmente nós temos utilizado é a fórmula do CKD-EP, que tem esse nome simplesmente porque é a abreviatura do nome completo do estudo que resultou nessa equação. Portanto, a taxa de filtração glomerular ela é estimada através desta fórmula, que utiliza a creatinina para avaliar a taxa da filtração glomerular. Mas, como eu mencionei, é fundamental essa estimativa da filtração glomerular. Esse desenho, que eu acho muito interessante, embora ele seja uma brincadeira, mas ele demonstra muito claramente que o nível de creatinina sérica para o indivíduo que tem uma massa muscular muito alterada, comparada com o indivíduo que tem uma pequena massa muscular, se forem o mesmo valor, a filtração glomerular não será a mesma. Portanto, de novo, o uso isolado da creatinina sérica acima dos valores de normalidade, devem ser jogados na fórmula para que nós tenhamos uma noção da faixa de filtração glomerular. O que é interessante em relação a essa equação é que ela passou a utilizar também outros marcadores da filtração glomerular, especialmente a cistatina C. E, além disso, existe a filtração glomerular estimada pela creatinina e cistatina C, onde, então, nós temos uma equação que
contempla a presença desses dois marcadores de função renal. É sempre bom lembrar, como nós também já mencionamos rapidamente, que essas equações foram derivadas para um determinado público. E esse público não era de pessoas idosas, não era de indivíduos saudáveis e não contemplava pessoas com extremos de superfície corporal. Portanto, nós já temos um problema que nós vamos mencionar mais à frente. Essa equação foi desenvolvida para portadores de doença renal crônica, para se estimar a filtração glomerular e acompanhá-los. E, de novo, a importância da gente ter um patamar de creatinina plasmática em torno de 1, ele tem várias importâncias. Uma delas é, por exemplo, isso aqui é um exemplo aleatório que eu fiz, se você coloca indivíduos do sexo feminino e do sexo masculino, com diferentes faixas etárias, a gente percebe que a creatinina plasmática de 1,5 demonstra taxa de filtração glomerular bastante diminuída para quase todos esses indivíduos, inclusive masculino jovem, com 35 anos, onde a filtração glomerular estimada fica próximo de 60, que é de 62, e que, portanto, seria um indivíduo que já haveria perdido quase 40% da função renal. A importância disso é a gente não deixar passar aqueles indivíduos que sofrem risco de terem uma doença renal crônica e que muitas pessoas, especialmente os não especialistas, consideram que é um valor muito próximo da normalidade e que, portanto, isso não teria muito problema e que esse número em si não significa uma grande alteração da função renal. Eu quero lembrar a vocês que a equação do CKD-EP, que foi desenvolvida lá atrás e que nós utilizamos nos smartphones, na internet, em qualquer lugar, ela considera uma creatinina normal de 0,7 para as mulheres e de 0,9 para os homens, mesmo nas equações para onde se calcula a filtração glomerular considerada normal. Ou seja, acima de 0,9 seria normal e acima de 0,7 seria normal para a mulher. Portanto, o nosso valor de 1 miligrama por decilitro para a creatinina plasmática já se encontra acima desse nível, o que significa que toda vez que a gente utiliza a creatinina nessa equação, a gente já está usando uma creatinina alterada, nunca considerada normal se ela for de 1. Por isso a importância da gente sempre tomar muito cuidado com valores acima da normalidade para a creatinina plasmática. Eu não vou entrar em detalhes sobre a dosagem da creatinina, até porque eu não sou uma expert nesse assunto bioquímico, mas eu só quero lembrar a vocês que, na verdade, a creatinina, desde lá atrás, ela tinha vários problemas na sua dosagem plasmática, porque existiam várias substâncias que interagiam com ela na hora da dosagem bioquímica da creatinina plasmática, o que resultava num valor que não era de uma creatinina pura. Isso, desde que a fórmula do MDRD foi desenvolvida, passou a ser melhorado com o que se chama do método de padronização da creatinina pelo IDMS. E isso fez com que a dosagem da creatinina fosse mais purificada, talvez esse seja o melhor termo. E, com isso, a dosagem plasmática da creatinina passou a ser mais fidedigna do real, e, por esse motivo, a fórmula, a equação do CKD-EP, utiliza valores mais baixos de creatinina, porque são os valores que foram considerados para a população estudada. Mas, mesmo assim, para aqueles que conhecem o estudo CRIC, que é um estudo grande, realizado multicêntrico, que resultou em vários estudos, eles demonstraram que mesmo os laboratórios que usavam a
medida da creatinina pelo IDMS em diferentes laboratórios nos Estados Unidos, existia uma variabilidade no valor encontrado para a creatinina. Então, nós temos um problema até maior, ou seja, existe uma diferença do valor encontrado para a creatinina, que pode ser de até 20%, isso são dados americanos, entre um laboratório e outro. Portanto, a padronização da dosagem da creatinina e calibração do equipamento é fundamental para que a gente possa comparar os valores da creatinina. E por isso que aqui no nosso meio, embora de uma maneira geral os laboratórios utilizem já o ensaio padronizado para o IDMS, a gente deve manter, sempre que possível, dosagem de creatinina para o mesmo indivíduo, no mesmo laboratório, para evitar as grandes diferenças que ainda existem de um laboratório para o outro. E as restrições da taxa de filtração glomerular estimada pela creatinina, ela continua subestimando a função, especialmente quando os valores são normais ou próximo ao normal. Por isso, uma interpretação cuidadosa se faz necessária. Quando você tem alguns indivíduos com a presença de hematúria ou proteinúria, fica mais fácil a gente entender que esses indivíduos, mesmo com uma taxa de filtração glomerular elevada, eles apresentam alguma outra alteração renal. Mas, quando isso não ocorre, o que se considera ideal, isso aqui, especialmente na Inglaterra, eles sugerem muito isso, e nós sabemos, para quem lida com doença renal crônica, a gente percebe isso no dia a dia, é muito melhor a gente identificar a tendência da taxa de filtração glomerular estimada do que uma única medida, ou seja, o comportamento da taxa de filtração glomerular estimada ao longo de um período de tempo. Tanto que se considera que o ideal para se avaliar o comportamento da progressão da doença renal crônica seria a dosagem de pelo menos 3 creatininas por ano. Com isso, a gente calcularia a taxa de filtração glomerular e, dessa maneira, a gente poderia entender o comportamento da doença em cada paciente. Bom, como nós mencionamos, a urina de 24 horas ainda tem seu papel. É claro que existem várias dificuldades na sua medida. E, por isso, o advento das equações que permitem a dosagem, que permitem estimar a filtração glomerular, são bastante interessantes. Mas o que eu acho mais importante, como já mencionei, da urina de 24 horas é explicar para o indivíduo como coletar corretamente. Isso é fundamental, porque senão nós não teremos uma coleta de 24 horas, e sim de 26, 22, 18, seja lá como for. Infelizmente, em algumas situações especiais, às vezes a gente precisa dessa coleta, porque, como mencionado, as equações não foram desenvolvidas para todas as pessoas, e sim para um grupo de pessoas dentro de um padrão dito normal e com diminuição da filtração glomerular. Portanto, naqueles indivíduos que têm uma alteração significativa da massa muscular, seja por amputação, sejam cadeirantes, indivíduos acamados por longos períodos, eles têm uma perda importante da massa muscular e, eventualmente, há necessidade da coleta de urina de 24 horas. Indivíduos com extremos de superfície corporal e, obviamente, pacientes hospitalizados e com instabilidade clínica, a equação estimada não deve ser utilizada. E aqui eu aproveito a pergunta do Daniel, o comentário que ele fez, para pacientes em hemodiálise, onde a gente quer conhecer a função residual desses indivíduos, é necessário também coletar urina de 24 horas, porque as equações não foram desenvolvidas para serem utilizadas em pacientes em hemodiálise ou em diálise peritoneal ou com filtração glomerular muito abaixo de 15.
O outro marcador que nós temos na atualidade é a cistatina C. É uma cadeia de aminoácidos, todos nós já conhecemos ela, é metabolizada no túbulo contornado proximal, mas é claro que se existe um comprometimento do túbulo, existe também um comprometimento da cistatina C. Mas ela não sofre outras interferências, entretanto, seu custo é muito mais elevado, especialmente se comparado ao da creatinina. Mas existem vários relatos na literatura mostrando que é um melhor indicador da função renal, especialmente para os estágios iniciais de comprometimento da função renal. Bom, indivíduos com função renal normal, o que a gente faz? De novo, os métodos para estimativa da taxa de filtração glomerular não foram desenvolvidos visando indivíduos com função renal normal e nem saudáveis. De tal maneira que medir a taxa com marcadores exógenos, inulina, ioxol, eutalamato, DTPA, existem outros ainda, é caro, trabalhoso e raramente a gente utiliza, especialmente na rotina clínica. E esses marcadores também variam para cada país. Então, só para o conhecimento de todos, e o ioxol é um contraste radiológico muito utilizado, inclusive aqui no Brasil. Ele é livremente filtrado pelo glomérulo, ele é mais barato, ele não é barato, por isso que está entre aspas, mas ele é mais barato do que, por exemplo, a inulina, e ele é amplamente disponível. Tem sido muito utilizado como padrão ouro em alguns estudos em doença renal crônica. Entretanto, ele não foi também padronizado em indivíduos normais e comparado com a inulina. Dessa maneira, a gente volta para a nossa equação do CKD-EP com creatinina, com cistatina C, e uma que tem sido muito sugerida para ser utilizada naqueles com função renal normal, que é a equação do CKD-EP com a creatinina e cistatina C. Tem sido implicada como sendo a mais adequada para aqueles que apresentam uma filtração glomerular normal ou próxima do normal. E, além disso, é claro que o clearance de creatinina medido continua sendo uma alternativa para quando a gente precisa de uma filtração de um valor mais fidedigno, desde que seja coletado adequadamente. Existe um outro problema em relação a essas fórmulas. Elas todas contemplavam a raça negra, se vocês lembram, e isso foi muito discutido em diferentes países, porque a massa muscular, por exemplo, de asiáticos é diferente de negros americanos e assim por diante. Há muitos anos que eu venho dizendo que no Brasil nós não devíamos utilizar a raça negra nunca, quando a gente utilizava as fórmulas, seja MDRD, seja CKD-EP. E alguns países, ao longo dos anos, desenvolveram a sua própria equação do CKD-EP, baseado nas suas populações. Isso não aconteceu no Brasil, mas, em 2021, finalmente, a raça negra foi retirada da equação do CKD-EP e, atualmente, a gente utiliza apenas o sexo, a idade e a creatinina. E, mesmo nos Estados Unidos, nesse momento, existem algumas pessoas considerando que deve ser retirada a raça negra da fórmula, mesmo para os negros americanos, e eles sugerem que o uso da cistatina C deve ser maior, deve aumentar, talvez porque não seja tão caro para eles, eu não conheço os valores específicos, mas na tomada de decisões sobre o valor da taxa de filtração glomerular, e como eu disse para vocês, isso pode ser importante tanto para doadores vivos quanto para decisões burocráticas, em termos especialmente de planos de saúde. E sugerem que novos marcadores devem ser investigados. Quando eu citei as situações especiais, eu estava falando, então, de indivíduos com extremos de superfície corporal,
com pessoas acima do peso, obesos especialmente, aqueles indivíduos portadores de uma massa muscular que é diferente do padrão da população geral. Nessas situações, as equações baseadas na creatinina não são precisas. E, nesses casos, se sugere o uso do CKD-EP pela creatinina e cistatina C ou o próprio clearance de creatinina. E, como já foi mencionado, a avaliação do clearance de creatinina naquele indivíduo que a gente precisa saber o valor real da filtração glomerular, a ingestão de carne em grande quantidade na véspera da dosagem desse clearance, especialmente em indivíduos que não fazem uso dessa ingestão regularmente, deve ser evitada. Um outro tópico que já foi levantado, porque não tem como não ser levantado, é qual o valor da taxa de filtração glomerular normal para idosos. Existem vários estudos na literatura, não existe um consenso. Eu trouxe para vocês o que tem, digamos assim, de mais evidência no momento. Se costumava dizer que os indivíduos perdem 1 ml por minuto por ano da filtração glomerular. Isso não tem sido um consenso nos estudiosos de filtração glomerular em idosos, mas as equações não foram desenvolvidas para idosos. Mas, de qualquer maneira, o que tem se mostrado é que parece que realmente a filtração glomerular cai ao longo dos anos, mas essa queda não é linear e não é linear por década. E que, quando a gente precisa avaliar a filtração glomerular em idosos que não sejam portadores de doença renal crônica, o ideal seria a equação do CKD-EP de creatinina e cistatina C. Recentemente, agora, foi publicado esse trabalho mostrando, eu vou ler para vocês aqui, que o declínio da filtração glomerular estimada pelo sexo e idade, eles mudam marginalmente, e que as equações que incluem a cistatina C mostram uma queda não linear, causando, portanto, desafiando o que a gente assumia previamente, de linearidade na queda da filtração glomerular anualmente. Portanto, o valor de normalidade para um idoso de 85 anos não está estipulado. Mas, de qualquer maneira, ao que parece, voltando aqui um slide, só para mostrar nessa figura aqui, é que, em geral, não é abaixo de 60, mesmo em indivíduos com 90 anos, homens e mulheres, mantém uma filtração de 60 ml por minuto, que é essa linha aqui pontilhada aqui no 60. Em vermelho são as mulheres, em azul são os homens. Então, 60 parece ser um bom limite de normalidade para idosos. Bem, e o doador vivo, como eu já mencionei, vou passar rapidamente, ele é um indivíduo com função renal normal. Muito cuidado com a estimativa da filtração glomerular em doadores, porque pode resultar numa rejeição do candidato, porque ele pode apresentar uma taxa de filtração glomerular diminuída. Ao que parece, o CKD-EP pela creatinina subestima a taxa de filtração glomerular em média de 10 ml por minuto, portanto, sugere-se utilizar a creatinina e a cistatina como estimativa da taxa de filtração glomerular e utilizar o clearance de creatinina. Não existem estudos definitivos. Foram utilizados outros marcadores sem sucesso. E, portanto, cada centro acaba determinando como avaliar a taxa de filtração glomerular e, de uma maneira geral, isso se dá através do clearance de creatinina. E a medida de padrão ouro não é necessária, e no Brasil isso, inclusive, não seria viável. Bom,
A gente não pode falar de avaliação de função renal sem mencionar a proteinúria. Mas, para nossa sorte, a proteinúria não tem todas as dificuldades e as nuances que a creatinina apresenta. Nós sabemos que toda vez que nós temos a presença de albuminúria na urina, nós temos um marcador de disfunção glomerular. E nós temos também as proteínas de origem tubular. Nós sabemos que existe a filtração das proteínas de baixo peso molecular e que, se nós tivermos algum problema no túbulo proximal, nós teremos a presença dessas proteínas na urina. E se nós tivermos um comprometimento importante da filtração glomerular no que diz respeito ao capilar glomerular, nós teremos a passagem, inclusive, de outras proteínas além da albumina. Mas a albumina é um marcador precoce e de prognóstico da doença renal crônica, tanto que foi incorporado nas diretrizes de doença renal crônica. Ela tem um valor de normalidade até 30 miligramas por grama, e acima de 30 apresenta um risco moderado de progressão aqueles indivíduos que têm esse valor, independente da filtração glomerular, e acima de 300 o risco é mais aumentado, de tal maneira que realmente é um bom marcador prognóstico de progressão da doença renal. As diretrizes contemplam o uso da albuminúria, não mais utilizar o termo de microalbuminúria, contemplam o uso da albuminúria por amostra de urina, então nós não precisamos mais de uma urina de 24 horas. Mas eu faço questão de lembrar a todos que o cálculo da albuminúria ou da proteinúria numa amostra isolada requer a dosagem da albumina ou da proteína e da creatinina nessa mesma amostra. E o mais importante, não é à toa que o resultado ele é em miligrama por grama, porque a albumina tem que estar em miligrama por decilitro e a creatinina em grama por decilitro. Portanto, se nós tivermos qualquer laboratório que solte um resultado diferente de miligrama por decilitro, ou de grama por decilitro para creatinina, não tem o menor problema. É só transformarmos o valor da proteína em miligrama por decilitro, isso é uma cola que eu costumo mostrar para os residentes e para os alunos, e o valor da creatinina em grama por decilitro, porque muitos resultados, especialmente aqui no Rio, mostram o resultado da proteína em grama por litro, por exemplo. Não há o menor problema, desde que a gente faça o cálculo de, repito, a proteína ou albumina em miligrama por decilitro e a creatinina em grama por decilitro. Dessa maneira, nós vamos ter um valor semelhante àquele coletado numa urina de 24 horas. Lembrando que exercício intenso altera a hemodinâmica glomerular por alterar a arteríola aferente e ou eferente, podendo alterar a presença de albumina na urina. Portanto, se a gente precisa analisar a presença de albumina na urina, se o indivíduo, em geral, pratica exercício físico intenso, ele não deve praticá-lo na véspera da coleta da urina de 24 horas. Desculpa, na véspera da urina para avaliar a presença de albuminúria. Rapidamente, eu quero lembrar para vocês, eu ainda sou de um tempo onde ureia e creatinina é praticamente uma palavra única. Infelizmente, isso permanece. E nós sabemos que a ureia, a carga filtrada da ureia não é a carga excretada. A ureia tem uma série de outros... Ela desempenha outros papéis ao longo do túbulo, de tal maneira que ela não deve ser utilizada para avaliar a filtração glomerular ou a função renal, muito menos em estágios iniciais. Eu queria somente deixar esse recado. No que diz respeito a marcadores de função renal, só para mencionar, a gente está falando de taxa de filtração glomerular, mas existem várias propostas de marcadores de função renal relacionadas ao túbulo.
Não vou entrar nesses detalhes, mas é só para a gente mencionar que quando a gente quer falar de túbulo, existem outros marcadores, não existe um consenso ainda, mas esses marcadores existem e estão em estudo. Eu vou por... Então, se a gente quiser resumir em termos de marcadores de função renal, nós atualmente, eu diria que nós temos 3 bons marcadores, que se a gente souber utilizá-los, a gente consegue detectar dano, especialmente em indivíduos de risco, porque a gente pode dosar uma creatinina e estimar a taxa de filtração glomerular sempre que ela estiver elevada, e nós podemos usar também a cistatina C quando for necessário. A presença da albuminúria ou da proteinúria também nos ajuda muito. Uma proteinúria positiva, mesmo no exame de urina, quando presente, ela nos obriga a mensurar a proteína numa amostra isolada de urina. Uma proteinúria negativa num paciente diabético nos obriga a pesquisar a presença, isso por diretriz, tá? Nos obriga a pesquisar a albumina na amostra de urina. Se for positiva, deve ser tratada. No não diabético, devemos repetir em 1 ano, na ausência de proteinúria. E naquele que é diabético, uma albuminúria negativa, ela deve ser repetida também em 1 ano. Resumindo, nós temos uma creatinina plasmática que permanece sendo um marcador universal para avaliar a taxa de filtração glomerular, seja através da equação de CKD-EPI, seja através do clearance de 24 horas. Entretanto, não podemos esquecer que, apesar da padronização do método, existe uma variabilidade entre os laboratórios. Devemos considerar o valor de 1 como limite superior da normalidade da creatinina. Sempre que for um valor elevado e que a gente tiver a possibilidade, nós devemos não só calcular a taxa de filtração glomerular estimada pela equação do CKD-EPI, como sempre que for possível utilizarmos a cistatina C, porque ela pode nos auxiliar naqueles indivíduos com função renal normal ou próxima do normal. A taxa de filtração glomerular avaliada através do tempo nos fornece uma informação mais robusta, especialmente em relação aos portadores de doença renal crônica. E, finalmente, a albuminúria e proteinúria são marcadores de prognóstico que devem sempre ser utilizados. Muito obrigada a todos vocês. Então, nós temos 15 minutos para pergunta. O Hélio Tedesco tem a primeira pergunta, o Daniel Rinaldi primeiro, depois o Hélio. Antes de passar para o Daniel, o professor José Francisco Figueiredo, quando ele era professor aqui de nefrologia, ele estudava fisiologia, ele fazia um teste que ele dava uma sobrecarga de proteína para medir a reserva renal. Ele internava os pacientes, dava uma sobrecarga e chegava a um determinado valor lá de aumento clínico, que ele chamava de reserva renal. Isso tem algum sentido ainda para pensar hoje? Então, Medina, eu vou dar uma opinião praticamente pessoal. Hoje em dia, eu conheço muito poucos grupos que se preocupam com reserva funcional, e especialmente em fazer aquilo que a gente fazia antigamente, né? Meu Deus, me fugiu o nome dele agora, o Figueiredo, né? Fazia, e muitas outras pessoas faziam. Isso não tem sido muito utilizado mais, até onde eu sei, e nós não utilizamos mais isso na nossa rotina. O Daniel? Parabéns, Raquel, pela aula. Foi um passeio, né, pela filtração glomerular. Eu só queria que você comentasse que, apesar da gente estar insistindo há anos, né, na dosagem de creatinina, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda, né, que isso seja feito, principalmente nas unidades básicas de saúde, e que seja interpretado esse valor.
Onde nós estamos falhando, vamos dizer assim, não só nós, acho que o mundo todo, né? Mas nós também, para nós que já estamos nessa estrada há muito tempo, isso passa a ser muito frustrante, né? O que você comentaria sobre isso? Daniel, você está me colocando contra a parede, né? Porque esse é o grande problema que nós temos. Ao mesmo tempo que a gente continua dizendo que a creatinina é o grande marcador, e é o grande marcador que nós temos, o que eu acho é o que eu falei, a gente vai continuar tendo que ter alguns cuidados na hora da análise. Então, primeira coisa que eu diria, muito cuidado com os valores de normalidade. Eu não sei como é que funciona para vocês, mas aqui no Rio é muito comum, nós temos um valor de normalidade para homens até 1,4, por exemplo. Isso me apavora, e eu tento colocar isso da melhor maneira possível, sempre mostrando que 1,4, esse indivíduo, dependendo inclusive da idade, ele já é, especialmente se ele for um paciente de risco, portador de hipertensão, diabetes, aí mesmo que é apavorante, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é em relação aos próprios laboratórios, para que eles tomem muito cuidado em relação à calibração do aparelho. Eu tive a oportunidade, Medina, de conversar com a Silvia algum tempo atrás em relação a isso, porque como vocês dosam muita creatinina, e ela varia de 0,6 a 14, né? Porque a gente tem gente que chega, infelizmente, ainda com valores absurdos, o aparelho precisa ser calibrado mais de uma vez ao dia, por conta dessa variação que a própria creatinina apresenta. Então, Daniel, eu acho que, no momento, o máximo que a gente tem para fazer, ainda tendo que lidar com a creatinina, é tentar ensinar as pessoas que é importante estimar a filtração glomerular quando a creatinina está próxima do normal, e segundo, que a calibração do aparelho e o uso dos ensaios adequados é fundamental, porque sem isso a gente não tem alternativa. Antes, o Hélio Tedesco, antes, só uma curiosidade, o método de Jaffe é de 1886, tem quase 140 anos e ainda nós não conseguimos chegar ao... Mas ele foi melhorado, né? Pelo menos isso, né? Os cromógenos não são mais dosados, né? 140 anos de história do Jaffe. Hélio. Cadê o Hélio? Oi, Hélio. Bom dia, Raquel. Tudo bem? Obrigado aí pela apresentação. A minha pergunta é meio na área da investigação. E por que até hoje nós não temos uma medida direta e absoluta da função renal, ou seja, da filtração glomerular? Nós, habitualmente, recebemos ou extraímos um rim de um doador falecido, certo? E como você mostrou em um dos seus diapositivos, dependendo do receptor, eu vou ter duas funções renais diferentes. Dependendo da idade, do sexo e ainda corrigindo para a superfície corporal. No futuro, se nós pudéssemos sintetizar um rim, ele teria um determinado ritmo de filtração glomerular específico, fixo, ou variável dependente daí do fluxo regulado por sistema nervoso e hormônios. Por que até hoje não existe esse interesse? Nós não necessitamos dessa medida? Elinho, você me permite te chamar assim ainda, né? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, existe essa preocupação, como eu mencionei rapidamente, porque não adianta a gente ficar falando sobre isso se a gente não tem uma coisa definitiva, novos marcadores é uma busca incessante. Existem várias substâncias sendo pesquisadas até o momento, porque você tem toda a razão. Por que a gente não tem uma substância que sirva para avaliar a filtração glomerular em todo mundo, né? O problema é que essa substância
especialmente quando o paciente tem um rim. Quando você fala em doador, ficaria mais fácil. Mas quando você tem um rim doente, você não pode esquecer que o glomérulo está comprometido e o túbulo está comprometido. Portanto, esse marcador obrigatoriamente vai passar por um glomérulo comprometido e por um túbulo comprometido, sendo secretado ou excretado, ou sofrendo alterações. E a gente só vai poder usar esse marcador ou na urina, ou mesmo a sua concentração plasmática, que a gente pode avaliar o decaimento, vai estar sofrendo algumas coisas que acontecem dentro do rim. Portanto, esse marcador que não fosse, digamos, comprometido por nenhum desses fatores, é a grande busca do momento, e ele continua sendo buscado. Professor Domingos Machado. Bom, apreciei muito a apresentação da Raquel e gostei muito de ter posto um ênfase que eu tive sempre dificuldade em transmitir aqui, que as equações não foram desenhadas para pessoas normais. E, portanto, também eu, na minha prática, em centenas de candidatos a doador que dei, portanto, pessoas em princípio normais, eu tive sempre pelo menos um doseamento de clearance creatinina feito clássico com a urina de 24 horas. Claro que gastei muitas horas e nem sempre com sucesso ensinando e insistindo como é que se pode fazer a coleta rigorosa de urina. No meu caso pessoal, senti muito tranquilo, tendo 70 anos, em 3 doseamentos que fiz, ter sido sempre uma clearance entre 105 e 110. Muito obrigado a todos. Bom, antes de Só um passar... comentário. Você vê que a filtração glomerular ainda é mantida num nível bastante satisfatório, apesar da idade. Só para a gente lembrar que a questão da idade ainda é um problema bastante sério, que a gente tem muito que aprender. De novo, vou repetir, porque eu repito muito isso, é uma convicção minha. Isso é pela prática, não vejam bem, não é nenhum estudo publicado. Mas eu acho que essa fala de perda de 1 ml por minuto por ano a partir dos 40 anos, está na hora da gente abandonar e a gente tomar mais cuidado em relação a isso. Então, antes de passar para o professor Sérgio Draghi para ele encerrar, eu queria só citar que a Raquel mencionou uma correção de um termo de microalbuminúria, né? Que as pessoas pensavam que microalbuminúria é uma albumina pequenininha, então agora só se pedir albuminúria, não precisa pedir mais microalbuminúria. E também que a Raquel mencionou antes de iniciar a palestra que não há necessidade de ficar fazendo clearance de creatinina medido de 24 horas para acompanhar a evolução da função renal, exceto em algumas circunstâncias, como a medida do clearance residual em quem está em diálise e a avaliação da função renal em paciente em doador vivo, que é uma coisa bastante complexa, mas dá para usar a fórmula para acompanhar do ponto de vista clínico os pacientes que estão portadores de déficit de função renal. A Raquel mencionou bem isso, é importante, porque senão o laboratório recebe um monte de exame de clearance de creatinina, nós sabemos que tem bastante erro e dá um trabalho enorme o laboratório para fazer clearance de creatinina. Acho que isso está certo, né, Raquel? Sem dúvida, sem dúvida. Então, antes eu vou passar a palavra de novo para a Raquel, mas pedir para o professor Sérgio Draibe fazer um comentário final e depois passo para a Raquel. Bom, eu tenho só a agradecer a Raquel por esse passeio agradável sobre a filtração glomerular. Não é uma situação acabada, tem muito ainda que ser estudado, obviamente. Isso é até bom para que a gente possa ainda dedicar o nosso pensamento a esses detalhes. Há ideias de novos indicadores na literatura, mas ainda está muito cedo. Os nanoindicadores estão sendo aventados, mas isso é muito cedo ainda. O que eu acho é que, em termos práticos, nós podemos trabalhar muito bem com os nossos pacientes com as medidas que nós dispomos. E, tendo a variação de 10%, 5% a 10%, sendo sempre levada em consideração, mas que
permite você equacionar direito as benesses, as vantagens de ter um paciente com perda de função renal, sendo seguida por pessoas que fazem tratamento conservador, são enormes. São anos, às vezes, eu tenho uma paciente que, há 20 e tantos anos, ela tem 45, 50 de clearance estimado. Então, isso não... Você tendo algum grau de tolerância a pequenas variações e tendo medidas boas, sobretudo com nutricionistas, e evitando os excessos, você pode manipular e tratar muito bem essas pessoas, preservando a qualidade de vida e a função renal delas. Parabéns, Raquel. Essa é a sua vida, é um orgulho para nós também vermos você trabalhando tanto assim. Então, antes de passar para a Raquel, na próxima semana nós vamos falar um assunto fora da área de nefrologia, que é o modelo de ensino do Serviço Social da Indústria de São Paulo, que é do SESI. Tem um número grande de escolas distribuídas por todo o estado, que vale a pena assistir à apresentação do Alexandre. Eu era membro do conselho do SESI até o ano passado, e chama bastante atenção o modelo que eles exercem no ensino, desde o ensino elementar. Raquel, muito obrigado, e a última palavra é sua, Raquel. Eu quero agradecer a todos, inclusive aos amigos de antigamente que estavam presentes. Para mim, realmente, chega a ser emocionante participar dessa reunião, né? Como eu disse antes, eu me sinto de volta à minha casa, mas eu também queria só lembrar, gente, só para finalizar, Medina, um minutinho. As pessoas gostam muito de assuntos muito sofisticados, né, de doenças raras. É claro que isso tudo é muito importante, mas eu acho muito importante que a gente, enquanto nefrologista, entenda muito bem como que a gente pode e deve avaliar uma função renal, porque isso é o básico. Sem isso, a gente não consegue fazer nada. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre isso e demonstrar que a gente ainda precisa aprender alguma coisa sobre isso, apesar de concordar totalmente com o Sérgio, que a gente consegue muito bem trabalhar o nosso dia a dia da clínica com o que nós temos à mão. Muito obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês. Você acaba de receber uma saudação do professor Roberto Zatz. Parabéns, Raquel. Obrigada.